Olá, galera reconectada, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Reconnect. Chamar aqui o Bernardo para a gente iniciar aqui nossa live. Hoje a live vai ser muito bacana, muito importante para quebrar alguns paradigmas, acabar com alguns preconceitos, que é a nossa missão. Olá, Claudinha. Aguardando aqui o Bernardo. Olá, Bernardo. Olá, meu amigo Tudo bem, meu querido? Robert. Como estão as coisas aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Você foi muito pontualzinho, né? Eu Pontualzinho sou tudo, muito né? pontual. Eu sou super pontual. Isso é uma característica minha, não me atraso. Eu Rapaz, eu olhei postergo, aqui. mas não me atraso. Eu Rapaz, eu olhei procrastino, aqui. mas não atraso. Rapaz, eu olhei aqui. O pai, cadê o Roberto? Oi. Vai começar já já e tudo mais. Daqui a pouco deu 8 horas em ponto. Reconnect está online. Rapaz, cara. Rapaz, Eu quero sou mandar um abraço britânico. aqui pro meu sobrinho, João Pedro, meu avô que tá João, aqui uma chance pro meu filho amado. online Uma aqui. honra. Dani Fermo, sempre aqui com a gente. Hum, Beijão, Dani. mandar a caneca da Dani assim que pudermos. É, você é devedorzinho, né? Você é osso, você não. Tem um E aí crédito hoje, também. hoje a conversa vai ser bem bacana, né, Roberto? Vai ficar com você esse bate-papo, né? Com todo o seu Uhum. preparo de historiador e Toda a minha espiritualista. curiosidade. Olá, Eu estou muito Dani. feliz. Eu estou muito feliz. Olá, Dani, porque eu acho que a gente está cumprindo muito bem a nossa missão de sermos plurais, né, de falar sobre diversas religiões, falar de forma sem preconceito, quebrar esses paradigmas, que as pessoas às vezes têm um conceito relacionado às religiões por puro desconhecimento. Gente, a minha imagem tá boa aí. O Sheik já entrou aqui, olá, Sheik. Eu não sei se fui eu que travei ou se foi o Bernardo. Eu que Travou travei, aqui eu para que mim, travei. foi? Então, tá bom. Menos Foi, mal. travei. Eu tenho trauma da minha conexão. Eu estou reconectado aqui com a galera, mas a minha conexão nem sempre é muito boa. Hoje o pessoal tá meio que dormindo, né? Será que hoje o pessoal o pessoal tá entrando devagarinho, mas daqui a pouco o pessoal entra, tá? Então a gente tá com a Claudinha Leão, beijão, Claudinha. Joelma entrou Beijo, meu também. amor. Lucas, um abraço, Lucas. Então, Roberto, hoje a gente tem um papo super bacana com um shake. Rapaz, depois eu quero que você me fale o que é ser um shake, Roberto. Você que Vou é um cara perguntar super aí preparado, ao o nosso que é? querido convidado. A gente vai já chamar o Sheik para começar nosso papo. E uma coisa que eu estava falando quando você estava travado, Bernardo, é que eu acho que estou muito feliz por a gente estar cumprindo o nosso papel dentro dessa diversidade, né, de falar com várias vertentes, várias práticas, várias religiões, pessoas importantes de cada religião e que tem mostrado a gente, as pessoas reconectadas aqui que estão se reconectando com a gente, que há mais pontos em comum do que divergências e que todo mundo está vibrando no amor, que todo mundo está vibrando na caridade e que isso é que realmente importa. E quebrar preconceitos, né, quebrar paradigmas. Existe muito preconceito de pessoas que não sabem, não conhecem, simplesmente vão pelo senso comum. E a gente Sim, tem cumprido concordo. esse papel. E temos É, novidades, Bernardo? temos novidades, então. Pois conte aí. Como muitos de vocês pediram pra a gente sabe que a gente é mandado, né? Então a gente, a gente se comanda muito pouco. Obedece. A gente se comanda muito pouco, tá? Então vocês pediram que a gente perguntavam se a gente fazia alguns cursos, dava palestra, além das lives e tudo mais. Então a gente decidiu fazer o Reconnect Cursos. Então tá saindo aí do forno daqui a pouquinho, tá? Então vai ter uma plataforma muito legal do Reconnect Cursos, são cursos rápidos, mas bem intensos, bem completos, tá? Que vocês podem, que a gente vai falar sobre energia, vai falar sobre egrégora, vai falar sobre religião. E o primeiro Uhum. curso que nós vamos ter, quer dar o spoiler, Roberto? Vou dar um pouquinho, só falar um pouquinho. Na verdade, a gente compreende, é notório, é visível, é muito factual que nós vivemos dentro de uma bolha. Essa bolha, eu sou especialista em mídias digitais, então é muito claro, é muito óbvio essa bolha nas mídias digitais, né, onde não é a gente que escolhe o que vai consumir,
muitas vezes não escolhe nem o que vai pensar, né? A gente vai colocar dentro dessa zona de conforto e se expande também para a área energética, para a área espiritual. Então, o primeiro curso é para a gente compreender essa bolha que a gente vive. Nós não estamos livres, infelizmente, mas podemos sim nos libertar. A gente vai falar um pouco como fazer para quebrar, para estourar essa bolha e sermos mais livres e seres mais críticos e pensantes por conta própria. É isso aí. Então, assim, essas bolhas, tudo que a gente acessa na internet, acaba que mexendo, sim, com a nossa energia. E faz com que nós entremos em egrégoras. E o que são egrégoras? Né? O que são malhas magnéticas? Então, entrando nessas malhas magnéticas, o que é que essas malhas podem interferir nos nossos padrões vibracionais? Então, é isso que a gente vai descobrir juntos no curso, né, que é Furando a Bolha da Reconnect com Bernardinho e Robertinho. Então, fiquem por aí. Imperdível. Então, Roberto, hoje a gente vai falar sobre... Ele já entrou por aí? Não? Você já viu ele por aí? Já tá aqui. Já deu um oi aqui. Beleza. Apostos já. Então, o que acontece? A gente vai falar hoje sobre uma religião, né, que é o islamismo, que apesar de ser a segunda maior religião do mundo, com 1,7 bilhões de fiéis, no Brasil tem 1,5 milhões de fiéis, tá? Mas ainda é pouquíssimo conhecida, né, ou pouco explorada da maioria. Né? Então, a gente vai falar que é uma religião belíssima, por vezes mal interpretada, né? Ou mal difundida, vamos dizer assim, mas era belíssima. Quem conhecer, vocês vão ter oportunidade de falar aqui com o Sheik, com o Roberto. Então, a gente vai falar com ele, que ele é teólogo muçulmano, não é isso, Roberto? Ele é historiador, né? Mestre em comunicação social e presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e de Estudos Estratégicos, e ele é consultor de vários veículos de comunicação, tendo sido, inclusive, consultor para a novela O Clone e Salve Jorge, da Rede Globo de televisão. Rapaz, a gente está muito chique, Roberto. A gente tem um consultor global na Reconnect. E a gente tem conversado com os Eu tenho aprendido demais. Eu fico aqui, às vezes, só aprendendo, só babando, fazendo as perguntas e aprendendo junto com os convidados. Então, Robertão, tá com você. Muito obrigado. Beijo, meu irmão. Lhe amo, muita saudade. Por ter aceitado o nosso convite. Maçãs aí para você. Maçã para você, meu irmão. Também te amo. Obrigado, gente. Fica aí com o Robertão. E eu tô aqui sempre dando uma espiadinha. Então, um abração. Até já, já. Até mais, meu irmão. Que ele está conectando. Opa, tá de novo. Um problema com isso. Olá, Mirna. Olá, Sheik. Seja muito, muito, muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Roberto, né? Exatamente. E também saudações ao nosso irmão também, Bernardo. Bernardo. Obrigado. E a vocês todos pelo projeto, parabéns. Realmente estava escutando aqui, né, fora do ar. E o prazer é meu, a honra é minha de estar participando com vocês e agradeço pelo convite, agradeço pela iniciativa. Deus abençoe. E estamos à disposição, o que eu puder. Saudação aos seguidores que estão agora nos assistindo também. Temos aí 120 pessoas nos assistindo agora. Muito obrigado. Sheik, antes de começar as perguntas, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu tinha anotado aqui, eu achei que o senhor ia falar salam aleikum, e eu já tinha aqui ensaiado o aleikum salam. Falha minha. O senhor pode fazer isso para mim, por favor? Então, tá, então eu ensaiei o dia todo. Agora. Eu entrei agora. Vamos lá. Seja bem-vindo, Sheik. Assalamu alaikum, Roberto. Alaikum salam. Muito obrigado. Assalamu alaikum, Bernardo. Muito obrigado, Sheik. Vamos lá. O Bernardo comentou aqui que nós temos 1 milhão, estima-se, né? Algumas instituições islâmicas estimam que a gente tem 1,5 milhão
de praticantes do islamismo aqui no Brasil. O que é impressionante porque a gente não vê muito, né? O que a gente vê muito é preconceito, o que a gente vê muito são pessoas que não compreendem bem a religião ou vão para o lugar comum. Então, para a gente começar a conversar, o senhor como historiador, eu também sou historiador, estou aqui como curioso, mas eu acho que para a gente compreender melhor uma religião, é importante que a gente compreenda um pouco a história dela, o surgimento dela, né, como ela surgiu. Claro que tem que ser resumido, porque a gente tem pouco tempo, e é uma história linda, uma história que mudou não só os países do Oriente Médio, árabes, mas mudou o mundo. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o surgimento do islamismo. Perfeito. Boa noite a todos. Salam alaikum, novamente. O alaikum salam. Ai, muito. Salam alaikum significa que a paz de Deus esteja convosco. O alaikum salam é a resposta, e convosco também. Realmente, uma estimativa, nós não temos um censo exato sobre a presença islâmica, mas temos aproximadamente 1,5 milhão de muçulmanos aqui no Brasil, espalhados pelo Brasil inteiro, e eles datam da vinda, da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Há alguns relatos da presença islâmica aqui no Brasil, pré-descobrimento. Porém, é certo que junto com as naus de Pedro Álvares Cabral já chegaram aqui muçulmanos, e você tem o nome Bahia, né? O nome do estado da Bahia é o nome dado pelos árabes, significa Bahia, que é bela, né? Uhum. Também Recife, que é Recife em árabe, que é meio fio. Tantas outras coisas que têm uma influência no Brasil, na cultura brasileira, que são de origem islâmica e árabe. Por exemplo, a charque, né? Carne seca, a charque, essa é uma palavra árabe, significa Oriente, e tantas outras coisas. Agora, no mundo, né? A religião islâmica, Islã significa paz. E na perspectiva religiosa significa entrega total e voluntária a Deus único. Portanto, então, para nós muçulmanos, a religião islâmica é a religião de Deus. Então, ela já vem quando Deus colocou a primeira ordem para o ser humano, aqui ele ordenou que todos se entregassem total e voluntariamente a Deus único. E isso passa pelo judaísmo, passa pelo cristianismo e também se encerra com o Islã, com a época alcorânica. Por quê? Porque o Islã cabe a todas as religiões, é uma entrega total e voluntária a Deus único, por isso que são chamadas de religiões monoteístas. Porém, especificamente, a religião islâmica, nos moldes de hoje, na época alcorânica, ela inicia-se com a nomeação do profeta Muhammad, que nasceu em Meca, e ao completar 40 anos, ele recebe a mensagem divina através do Alcorão, né, Alcorão Sagrado, que foi revelado de Deus ao profeta Muhammad através do anjo Gabriel, que para nós é o Espírito Santo. Então, no Alcorão, Deus revela todas as ordens que estão ali, e é uma regra, e ao longo de 23 anos, o Alcorão é revelado ao profeta Muhammad com todas as regras, todas as ordens, todas as orientações para os seres humanos. E o profeta Muhammad é o mensageiro, é esse professor, esse explicador, né? Esse que vai explicar a religião na prática. Então, o livro sagrado é a parte teórica, o profeta é a parte prática. Então, os profetas eles vão mostrar para as pessoas como aplicar essa regra, como aplicar essa teoria nas suas vidas, no dia a dia, no seu cotidiano. Então, ele é o exemplo na prática. E isso ao longo de 23 anos. 13 anos em Meca e 10 anos em Medina. E depois aí existe a expansão islâmica. Bom, isso aconteceu, desculpa, Bernardo. Isso aconteceu. Pode falar, Roberto. Mas todo mundo chama de Bernardo, chama Bernardo de Roberto. Desculpa. A gente está meio conectado. Desculpe. Roberto. Roberto, o profeta Muhammad, ele nasce
570 anos depois de Jesus. Isso é importante para que as pessoas possam se localizar no tempo, né? No século VII, né, na verdade. Exatamente. 570 da era cristã, e aí aos 610 é que o Alcorão passa a ser revelado. Uhum. O senhor falou sobre a questão do judaísmo e do cristianismo. A gente verifica que muitas religiões elas sofrem influências de outras religiões, e algumas são muito sincréticas, né? A gente pode falar que há esse sincretismo no islamismo em relação ao judaísmo, ao cristianismo. Maomé aprendeu muito com essas religiões também. Como eu disse, para nós não existem três religiões. Nós temos uma religião monoteísta que tem três etapas. A etapa da Torá, a etapa do Evangelho e a etapa alcorânica. Então, todos versões, são atualizações da religião de Deus. Quem atualizou foi o próprio Deus. Então, são etapas da mesma religião, fases da mesma religião que culmina e se encerra com o Alcorão. Então, certamente que a base é a mesma, é o monoteísmo. Deus único, os profetas, a história, o criacionismo, os valores são os mesmos, as práticas são as mesmas, jejum, peregrinação, caridade, oração, todos são iguais e sempre voltados para um Deus único. Então, certamente, por serem continuação, eles têm a mesma base. Essas fases têm a mesma base. E o Deus é o mesmo. Perfeito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Sheikh. O senhor falou sobre a questão da importância do Deus único, que é o que acredita realmente o islamismo, assim como outras religiões, são religiões monoteístas, e falou também sobre a importância de ter alguém que faça essa prática, que seja esse exemplo, para disseminar, né, essa crença, disseminar essa verdade do Deus único. Para o islamismo, é importante que haja um líder só no mundo e uma religião só no mundo, ou isso não importa para os preceitos islâmicos? Na realidade, isso é impossível, né? Todos acreditarem em Deus, esse é o ápice, né, de todas as religiões. Então, todas as religiões proselitistas desejam isso, que todos façam parte. A mesma coisa, os corintianos queriam que todos fossem corintianos, os palmeirenses queriam que o mundo todo fosse palmeirense, e Palmeiras tem mundial. Então, o que acontece? As religiões... A religião, certamente que seria todos acreditando em Deus único, praticando a justiça, praticando o respeito, praticando a tolerância, convivendo com valores, seria excelente. Porém, não é isso que acontece, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio. E aí, através do livre-arbítrio, cada um escolhe aquilo que ele acredita ser o melhor para ele. Então, é impossível para pessoas que têm livre-arbítrio, já é difícil dentro de uma família, dentro de uma casa, ter a mesma opinião, o que dizer de um mundo, né, com 7 bilhões de pessoas terem a mesma opinião ou o mesmo credo. Então isso é totalmente impossível. Porém, trabalha-se para que todos, pelo menos, se não puderem ser da mesma religião, serem dos mesmos valores, que pelo menos eles tenham entre eles o respeito e justiça e os valores que são comuns a todas as pessoas e todas as religiões. Então, nos tratarmos com respeito, com dignidade, com honra, tratarmos o outro com empatia, tratar o outro com consideração, se colocar no lugar do outro, para que possamos conviver e trabalharmos nas convergências. Inclusive, a caridade é uma das obrigações básicas do Alcorão, né? Exatamente. É um dos 5 pilares da religião. Por isso que a caridade e a oração estão sempre ligadas.
Deus, quando no Alcorão Sagrado fala sobre a oração, fala sobre a caridade. Quando fala sobre a caridade, fala sobre a oração, porque elas estão ligadas, e há um laço muito forte. Quem reza, que tem uma espiritualidade, tem fé, não pode ser egoísta, porque a oração, ela é individual. Então, entre eu e Deus. Então, é algo particular meu. Por exemplo, eu digo, gosto de fazer através de exemplo. O que me interessa se você reza ou não? Nada. Você, quando reza, o benefício é teu. Você fala com o seu Criador, benefício seu. Você que é beneficiado. O que me interessa é eu necessitado e você esticar a mão. Então, a oração é a sua ligação, é o seu bem-estar, você e seu Criador. E a caridade são os seus laços, seu relacionamento com o próximo, com o seu irmão, com o seu igual. Né? Exatamente. Então, porque se você reza ou não, isso beneficia você. Mas quando eu estou necessitado, quando eu preciso de uma palavra, quando eu preciso de um apoio, o que me interessa não é se você reza ou não, é se você estica a sua mão ou não. Muito bem. Sheik, o senhor falou, me chamou a atenção sobre livre-arbítrio. Eu estou perguntando aqui, muita coisa porque eu não conheço, e também a gente costuma sempre se colocar, eu sempre falo isso, se colocar no lugar do nosso povo reconectado. E tem muita gente que está aqui para querer entender, para querer saber, né, para poder se livrar desses preconceitos, desse senso comum, em relação aos papos que a gente tem, em relação às religiões ou práticas que a gente conversa aqui. O senhor falou sobre livre-arbítrio. A mim parece que no Alcorão, Deus já estabeleceu tudo. Assim, nada acontece que não tenha sido já previsto, ou seja, sido ordem de Deus, por assim dizer. Então, como é que se casa o livre-arbítrio com algo que já está escrito? Nós temos que separar. Te agradeço, você muito humilde, mas falou muito bem, colocou bem colocado aí. Muito obrigado, eu sou curioso. Não, muito bom. É diferente, né? Historiador é outra coisa, né? Puxar a sardinha pro nosso lado, somos puxar um pouquinho. Um pouco mais de fundamento. O que acontece? Nós temos que separar entre prever o futuro, ter o conhecimento e determinar. Então, Deus, ele determinou algumas coisas e deu livre-arbítrio em outras. Por exemplo, eu nasci do sexo masculino. Isso não está dentro do meu livre-arbítrio. Deus é que determinou para mim. Eu nasci em tal dia. Não foi eu que escolhi. Deus determinou para mim. Então, isso, Deus, no dia de juízo final, ele não vai me perguntar por que você nasceu tal dia. Por que você nasceu do sexo masculino? Eu não serei questionado por isso, porque são questões que Deus escolheu por mim. Porém, Deus me deu livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio, eu escolho o meu destino. Então, Deus colocou para mim 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. No momento da bifurcação, da escolha, da decisão, eu faço uso do livre-arbítrio e eu escolho fazer o bem ou o mal. Deus ordenou que eu fizesse o bem, que eu seguisse o caminho do bem. Porém, no momento da decisão, eu faço uso do livre-arbítrio e decido bem ou mal. Se eu fizer obedecer a Deus, eu serei recompensado. Se eu escolher o caminho do mal, eu sou passível de punição por parte de Deus. Eu serei questionado. Por que você fez essa escolha? Sendo que eu ordenei você fazer. Então, eu serei questionado por aquilo que eu determinei como meu futuro, que é o uso do livre-arbítrio. Então, é muito importante separar. Porém, Deus, sabendo, por exemplo, só para exemplificar, né, para ficar mais próximo. Eu tenho 2 filhos, por exemplo, e um gastão e o outro econômico. Um gasta com livro, o outro gasta com fliperama. Na minha época era fliperama, né? E aí, gasta com besteira e tal. Eu
como justiça, eu dou uma mesada para os dois e falo, olha, façam bom uso desse dinheiro. Cuidado para não gastar em besteira, gastar em coisas inúteis e essas coisas. Porém, eu já sei o que cada um vai fazer. Mas eu dou livre-arbítrio, eu não posso controlá-los. Eu dei o livre-arbítrio, fiz justiça, fiz a minha parte. Orientei, dei o direito deles e agora eles escolhem. Mais ou menos essa é a diferença entre determinar e saber o que cada um vai fazer. Ter o conhecimento do futuro, porém, e deixar que cada um faça uso do seu livre-arbítrio. Sheikh, outro fator também, outra ideia que se tem do islamismo é que é uma religião extremamente machista. E o machismo hoje está sendo muito debatido e falado, né? Acho que as mulheres estão se colocando de uma forma muito mais fortes contra as relações machistas, as relações abusivas. E eu queria que você falasse um pouco isso. O islamismo ele é uma religião machista? Se não, por que não é? A religião islâmica veio para quebrar esse tabu. A religião islâmica, infelizmente, ela tem esse estereótipo no imaginário ocidental ou fora até de pessoas que convivem com muçulmanos, muitas vezes acabam tendo, porque os muçulmanos, em alguns lugares, acabam misturando costumes com a religião. E a pessoa que não conhece acaba tendo uma imagem. E isso é uma questão também de uma parte da mídia que foi divulgado. Os muçulmanos opressores, o hijab, que é o véu, né? É uma questão de imposição, é uma questão de opressão da mulher e tal. E, na realidade, como não se conhece o propósito, nem os argumentos, nem o porquê, as pessoas acabam tendo essa imagem disso, né? E o ser humano, ele é inimigo daquilo que ele desconhece. Então, quando a gente não conhece algo, tende a criar uma inimizade com ele, uma adversidade com ele. E aqui, a religião islâmica, já há 14 séculos, ela veio para quebrar esse tabu do machismo e dar à mulher o seu direito, assim como deu para o homem o seu direito. Então, dentro da religião islâmica, a mulher ela não precisou sair à rua e reivindicar fazer passeatas, ou reivindicar o seu direito, por exemplo, direito ao trabalho, direito a casar-se com quem ela quiser, direito ao divórcio, direito à herança, direito, na realidade, obrigação, né, do estudo, da busca do conhecimento. Ela não precisou sair à rua e exigir isso do homem, porque o homem não detinha isso. Deus, quando revelou ao Corão e enviou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, já garantiu esses direitos para a mulher e para o homem. Inclusive o voto, há 1400 anos atrás, a mulher muçulmana ela já tem o direito a votar, igual ao homem, um por um. O voto dela é igual ao voto do homem, um por um, há 1400 anos atrás. Se nós compararmos isso com o Ocidente, as leis do Ocidente, o direito das mulheres no Ocidente, quando é que as mulheres ocidentais conquistaram esse direito? Você tem várias mulheres na história islâmica que são reitoras de universidades, fundadoras, Fátima al-Fakhriya, que em Tunis, né, ela funda a primeira universidade no mundo, que continua até hoje. Então você tem várias garantias que o Islã deu para a mulher e confirmou para ela. Agora, isso quer dizer que não existe entre os muçulmanos machismo? Não existe. Assim como existe entre os cristãos.
Nós temos que separar o que a religião ordena e o que é a prática dos adeptos. Então, nós temos que fazer essa separação. A religião, ela dá todo o direito às mulheres. Se os homens não aplicam isso, ou tentam controlar, ou oprimir, é um erro deles, não é da religião. Por isso que aí que nasce o fundamento nasce o fanatismo. Quando eu adapto a religião, o livro, à minha vontade, ao meu entendimento, eu estou o quê? Distorcendo a religião de Deus e adaptando-a à minha vontade. Então, se eu tenho raiva de alguém e eu vou procurar no Alcorão algum texto, alguma parte que me justifique eu bater nele, eu vou encontrar. Por que eu vou encontrar? Porque é isso que eu vou olhar, é isso que eu vou procurar. Eu vou procurar isso na Constituição brasileira e vou encontrar. Assim que eu bater, por quê? Porque eu vou tentar adaptar tudo aquilo à minha vontade. E o correto, o que é? É eu me adaptar à religião de Deus. Então, eu adapto a minha mentalidade, adapto a minha conduta, o meu comportamento à religião de Deus. Eu me adapto e não adaptar a religião à minha vontade. E aí nascem os fanáticos. E aqui, muitas vezes, os machistas que se apoiam em algum texto islâmico ou cristão, ou outra religião, para impor uma vontade, né, um machismo, fazer opressão, ela está fazendo o quê? Deturpando a legislação de Deus, a religião de Deus, e está saindo fora do contexto. E isso é muito importante. Capaz de alguém falar, eu falei sobre a questão da herança, né? A herança, alguém pode falar, mas na religião islâmica a mulher ela recebe metade do que o homem recebe. Então, se, por exemplo, morreu o pai ou a mãe e deixou herança, tem uma filha e um filho, o filho recebe o dobro da filha. E aí, a pessoa desavisada ou que não tem o conhecimento profundo, né? O que acontece? Imediatamente ela fala, é injustiça. Como é que o homem, por que o menino vai receber o dobro da menina? Dentro da religião islâmica, o sustento das mulheres é a obrigação dos homens. Então, o pai tem que sustentar a esposa, tem que sustentar as filhas. Na ausência do pai, tem o irmão, que tem que sustentar as irmãs, tem que sustentar a mãe. Todo sustento é obrigação do homem para com a mulher. Eu, quando caso, eu sou obrigado a sustentar a minha esposa. Então, eu não posso fazer caridade para a minha esposa. Isso é proibido pela religião. Eu não posso fazer caridade pela minha esposa. Por quê? Porque ela tem que viver no mesmo patamar do que eu. Se ela está passando necessidade, significa que eu falhei. Então, não existe o marido fazer caridade para a esposa. Ele tem que dividir com ela. Por quê? Porque o sustento é obrigação dele. Se ela está passando necessidade e ele está bem de vida, ele está sendo injusto. Agora, vamos colocar o contrário. A mulher que é rica e o marido é pobre, isso pode existir. Por quê? Porque a esposa não é obrigada a sustentar o marido. Então, se ela quiser, ela pode fazer caridade para o marido. Pode existir a esposa rica e o marido pobre. O que não pode existir? Um marido rico e a esposa pobre. Isso não pode existir. Perfeito? Então, quando a herança, a divisão da herança, o homem recebe o dobro da mulher. Por quê? Porque o que ela recebe é líquido e o que ele recebe é bruto. Ele tem que dividir, ele tem que sustentar outros. E a esposa, quando recebe a sua herança, não tem que dividir com ninguém. É somente dela.
Assim também é o trabalho. Se a mulher trabalha, ela é dona do seu trabalho, ela é dona do seu dinheiro, ela pode ser empresária e ela não tem que dar satisfação do seu dinheiro para o seu marido. Isso é que é interessante. O marido ele tem a obrigação de sustentar a esposa, mas não quer dizer que a esposa não possa trabalhar e não possa ter seu sustento, seu dinheiro, enfim, seguir sua vida independente do sustento do marido. É mais uma questão cultural, não é isso? Sim, religiosa, esses né? tabus. A cultura da religião. Outra coisa... Dentro da religião é permitido, Roberto. Dentro da religião é permitido. Agora, na conduta, se o homem impõe e tal, e oprime e tal, é um problema dele, ou o problema daquela cultura, ou o problema daquela família, ou o problema daquele vilarejo. Não necessariamente não é da religião. Isso não está claro na religião que tem que oprimir, ou que a mulher tem que ser Não, está submissa. claro que não tem que oprimir. Isso é proibido oprimir. Voltando, se aprofundando mais um pouquinho para o assunto e vamos para uma questão mais polêmica. Em relação ao aborto, em casos de estupro ou de incesto, como é que o islamismo lida com isso? Como é que ele encara isso? A religião islâmica, ela trata os diferentes diferentemente. Então, ela dá a cada qual o seu devido direito e todos merecem ser felizes e todos merecem direito e merecem viver com justiça. Uma mulher que foi estuprada e engravidou por conta disso, ela tem o direito pela religião de abortar. A religião islâmica permite, dá o direito dela de abortar. O que não pode, de forma geral, o aborto ele é proibido na religião islâmica, podendo, em alguns casos, sendo permitido em alguns casos. Então, se gravidez, fruto de estupro, a mulher ela tem o direito de abortar. Não há divergência nenhuma quanto a isso. Não há divergência. Quanto à questão, depois dos 4 meses, 120 dias de gestação, aí a gravidade é maior. Por quê? Para nós muçulmanos, entendemos que aos 120 dias, o feto ele passa a ter vida própria, passa a ter alma aos 120 dias. Então ele passa a ser um ser, um indivíduo e tendo vida. Então não pode abortar de forma alguma, a não ser que coloque em risco a vida da mãe. E aí precisa de uma junta médica, precisa de um... Aí nós recorremos a quem? Não ao sheik, recorre-se aos médicos, aos especialistas do assunto para ver isso e se colocar realmente a vida da mãe em risco, porque a ideia é a seguinte: uma vida possível, a vida constituída, a vida certa, tem prioridade à vida possível. Então, a vida da mãe, que já é real, ela não pode ser colocada em risco por uma possível vida, que é o feto. Então, se ele for colocar, se esse feto, se esse bebê colocar em risco a vida da mãe, aí pode-se fazer o aborto. E nesses casos, né, aí precisa de uma junta médica. E a religião islâmica, ela caminha junto com a ciência, ela coloca limites para a ciência, que são os valores, para que essa ciência, ela incentiva a ciência, porém, para que a ciência não seja usada para o mal. Então, ela coloca os valores, os limites são os valores. Para que a ciência não seja usada como religião, mas também a religião não seja usada como ciência. Sheikh, a gente fala muito aqui no Ocidente, quando tem alguma guerra, algum conflito, né, no Oriente, e a gente ouve muito falar sobre jihad, né? E existe a grande jihad, que é essa luta constante, interna, cotidiana nossa, né, contra os nossos erros, contra os nossos pecados, para que a gente possa alcançar a divindade. Eu acredito que essa grande jihad todos nós travamos
sejamos islâmicos, sejamos cristãos, judeus, umbandistas, que é essa busca por um equilíbrio, uma busca por sermos melhores. Eu acho que a gente está aqui meio para isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da jihad, o que é a grande jihad, e por que existem as pequenas jihads e por que elas são importantes para a existência e para a sobrevivência do povo muçulmano. Certa vez o profeta Muhammad, voltando de uma guerra, né, de uma batalha, eles tinham sido atacados, e aí eles saíram de Medina para defender, para que os inimigos não chegassem a Medina. E na volta, quando ganharam a guerra, né, e aí voltando, as portas de Medina, antes de chegarem à cidade, né, as portas, nos limites, o profeta levanta e reúne todo o exército e faz um discurso e diz, agora nós, no discurso dele ele diz, agora nós estamos voltando da pequena jihad para a grande jihad. Jihad, que é o meu nome, né? Significa empenho, esforço, batalha pelo bem. Então, e ele tem níveis. A pequena jihad, que é defender o seu patrimônio, defender a sua vida, a vida dos injustiçados, defender a pátria de uma agressão injusta. Então, eu estou defendendo a justiça, defendendo a minha vida, defendendo o meu patrimônio, defendendo a minha família, defendendo o meu país de injustos, de ataques injustos. Essa é a pequena jihad. A grande jihad é a transformação interna, como você bem disse, né, Roberto? Você tentar se melhorar a cada dia. Consertar os nossos erros, consertarmos os nossos defeitos, termos mais paciência, tudo isso, porque esse é o grande, porque quando você vence esses defeitos, quando a gente vence, né, os nossos defeitos internos, os externos ficam bem mais fáceis de serem resolvidos. Uhum. O que acontece, de fato, é que hoje, no mundo islâmico, e você vai ver muitos conflitos no mundo islâmico, a questão é, esses conflitos, quem são os maiores beneficiados por eles? Então, criou-se uma fama, um estereótipo de que os muçulmanos vivem guerreando, os muçulmanos são terroristas, os muçulmanos... Mas eles não saíram de lá, eles continuam lá. E as bombas, os foguetes, as armas são fabricadas fora e são vendidas lá. Os países islâmicos foram invadidos. Iraque, Síria, Palestina, tantos outros lugares. Foram Afeganistão. Então, tem um provérbio árabe. Você é historiador, então você gosta dessas coisas. Sou curioso. Tem um provérbio árabe que diz: Darabani wa baka, sabaqani wa ashtaka. Todos entenderam, né? Claro, eu decorei, né? Tecla SAP, então. Me bateu, tem um provérbio que diz, me bateu e chorou. O cara me bateu e chorou. Se antecipou a mim e reclamou de mim. Quer dizer, me bateu e fez de conta que começou a chorar como se eu tivesse batido nele. Se apressou e foi reclamar de mim, que eu que bati nele. É o que está acontecendo em vários países islâmicos. Mata-se bastante gente com as bombas de outros, de terceiros. E levamos ainda a culpa de sermos nós os terroristas. E dentro da religião islâmica, isso é proibido, iniciar uma agressão. A religião islâmica proíbe que alguém inicie uma agressão. Se um muçulmano iniciar uma agressão contra qualquer pessoa, sendo muçulmana ou não, é dever dos muçulmanos defender o inocente.
mesmo que seja contra um muçulmano. Por quê? Porque a ideia não é muçulmano contra não muçulmano. A ideia é a justiça contra a injustiça. E isso que aconteceu, se nós olharmos na história de 14 séculos na Palestina, você vai ver, de governo islâmico na Palestina, você vai ver que as igrejas cristãs, as sinagogas judaicas, continuam preservadas. Na Andaluzia, 8 séculos, que os judeus foram defendidos pelos muçulmanos. Os cristãos estudavam nas universidades islâmicas da Andaluzia. E todos estavam em segurança. Então, a religião islâmica, ela proíbe que o muçulmano, ele cometa uma agressão. Então, o jihad, quando fala, o jihad é a guerra contra os infiéis que são citados no Alcorão Sagrado, são diferentes do que dos infiéis que são citados aqui no Ocidente ou em outros lugares, que os muçulmanos querem matar os não muçulmanos. Não. Os infiéis que são citados no Alcorão são os traidores, são os agressores, aqueles que traíram a vontade de Deus, que traíram os acordos, os armistícios, que mataram inocentes, que colocam em risco a vida dos inocentes, que colocam em risco a vida das pessoas honestas. Esses são os infiéis, esses que têm que ser combatidos, sendo muçulmanos ou não. É importante o senhor falar isso, porque a gente tem... O que acontece, mas aí a gente vai ter que entrar numa questão sociopolítica, geopolítica pouco mais complexa. Mas o que acontece é que a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma ideia um pouco equivocada do povo muçulmano, sem entender, sem compreender, sem chegar até a gente a informação de que o povo muçulmano é massacrado diariamente. Né? É massacrado diariamente, sofre diariamente. Então isso é uma coisa que é até interessante a gente pesquisar mais, tentar compreender mais. Para a gente que é historiador é muito bom, porque a gente tem essa ferramenta para entender como é que a coisa se desenvolve e como é que até a ideia de pensamento se desenvolve. Mas para as pessoas que estão conectadas aqui com gente, que seguem religiões, que têm religiões, que creem em Deus, em Alá, em Zambi, ou enfim, mas que buscam o bem, é importante que elas compreendam, como eu falei no início, a história da religião, não só a história como passado, mas a história presente e cotidiana, para compreender que muitas vezes quem parece algoz é mais vítima do que um algoz. Né? Tem uma pergunta aqui, eu achei que da Amanda, vamos começar a abrir aqui um pouco a pergunta, a respeito do casamento, a permissão de mais de uma mulher. Isso acontece? Isso é verdade? Pode se casar com várias? Para a felicidade de alguns homens, sim, acontece. Mas daqui a pouco eu vou deixar as mulheres contentes também. O que acontece? A religião islâmica, antes do Alcorão, do advindo, né, da revelação do Alcorão, desculpe, antes da revelação do Alcorão, a poligamia era ilimitada. Isso a gente vê na Bíblia, né? A história de Salomão, a história de Davi, né? Isso era comum. A religião islâmica, com a revelação do Alcorão, o Alcorão ele determina um máximo de 4 esposas. Não pode ter mais do que 4 esposas. Porém, é uma licença, é uma permissão, não uma obrigação. Só um parênteses, que tem a obrigação de sustentar as 4. Essa parte que eu já vou... porque as pessoas falam, os homens já ficam felizes, né? Opa, tá liberado. Contanto que você reconheça publicamente, oficialmente, case-se oficialmente, tem que dar, o que der para uma, tem que dar para a outra, o mesmo conforto, deu um presente para uma, tem que dar para a outra, os dias que ficar na casa de uma, tem que ficar na casa da outra também, e tem que fazer justiça entre elas. Aí pergunta-se, por quê? Por que isso? Por uma questão de justiça, para que o homem não traia. Por quê? Porque a traição ela tem uma punição muito severa dentro da religião, tanto para o homem
quanto para a mulher. Então, para que o homem não cometa adultério, ele tem essa licença. Ah, você quer sair mesmo? Quer ter outra esposa, tal? Então assuma. E às claras. Para a sua esposa, para os seus filhos, para toda a sociedade. É necessário assumir. E dar o direito dessa mulher, dessas mulheres, o que elas têm, o acesso ao direito delas. O que está acontecendo? Para que não haja o que nós assistimos muitas vezes. Casado com uma oficialmente e 10 amantes. Isso não é permitido dentro da religião. Quer sair mesmo? Quer outra mulher? Então assuma. Fora isso, não pode. É proibido. É proibido ter amante, é proibido ter namoradinha, é proibido ter caso, é proibido. É proibido. Você tem a sua esposa e pronto. Então, seja claro, tenha postura, tenha hombridade e assuma e por que essa mulher que é a amante tem que viver escondida? Então, o que acontece? Muitas vezes, essa mulher que é a amante, o direito dela está sendo roubado, está sendo ferido. Ela é escondida, não é assumida, a outra é enganada. Isso não pode, a religião não permite. Então, quer assumir, quer isso, então assuma e dê os devidos direitos. Assim como a primeira esposa tem direito, a segunda tem, e assim por diante. Agora, eu quero casar com uma outra esposa e vou casar. Não, não é assim. Eu tenho que ver. Esse benefício que eu acho, na minha visão, um benefício que eu vou ter, ele vai prejudicar o prejuízo através disso, vai ser maior do que o benefício que eu tenho? Quer dizer, se eu falar para minha esposa ela tem o direito de se divorciar de mim, se ela não aceitar. Então eu vou estragar o meu casamento para ter um outro casamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho filhos, isso pode prejudicar o meu casamento? Por isso que tem que ser às claras, para que ninguém se sinta enganado e para ninguém se sinta desprivilegiado ou preterido, para que os sentimentos de todos sejam respeitados e a estrutura familiar se mantenha. Se isso vai prejudicar a estrutura já existente, lembra do aborto? A vida constituída tem prioridade à vida possível. Então, uma estrutura já pré-definida, já estabelecida, tem prioridade a uma possível. Então, na realidade, é uma permissão. É uma permissão e não uma obrigação. É um precursor dos preceitos do poliamor de hoje. O Sheik, uma seguidora nos perguntou aqui, é possível ser um muçulmano... A gente abriu uma caixa... Mas não é poliamor, é 4 esposas só. Brincadeira. Uma seguidora nos perguntou aqui na caixa que a gente abriu aqui de perguntas se é possível ser um muçulmano praticante, porém solitário. Sim, solteiro, a pessoa está dizendo, ou ser um ermita? A pergunta foi essa, é possível ser um muçulmano praticante, porém solitário? Não sei se pela questão solteiro, de praticar o bem ao outro. Eu acho que é solteiro. Ou então talvez porque, assim, eu acho que um dos princípios, uma das obrigações básicas do islamismo não é fazer o bem, fazer a caridade. Se você é um ermitão, se você vive só, como é que você pratica? O que o senhor falou, né? A gente ora, mas como é que faz essa prática com o próximo? A pessoa, se ela quiser se isolar, não é recomendado, porém é permitido. Agora, ser religioso, ter a sua fé, e se for, a pergunta é também se é solteiro, pode ser solteiro, se a pessoa não vai cometer adultério, não vai ter fornicação, não vai sair fora do casamento, se ela consegue viver. Vários sábios, várias pessoas no passado viveram, não quiseram casar, muitos cientistas estavam preocupados com pesquisas e ocupando o tempo todo ocupado com isso, então não há problema nenhum.
O importante é o quê? É você estar bem. A religião veio para nos levar, nos indicar, nos orientar para a felicidade. Se eu não preciso casar, se eu quiser viver longe, longe das pessoas, não quero viver com as pessoas, também é um direito meu. Não há problema. Sheikh, só os seguidores do islamismo vão para o paraíso? A religião islâmica diz que quem crer em Deus único, em todos os preceitos que ele determinou, esses vão para o paraíso. Então, na época de Moisés, os seguidores de Moisés da época eram os muçulmanos da época. Os seguidores de Davi eram os muçulmanos da época. Os seguidores de Jesus eram os muçulmanos da época. E os seguidores do Alcorão são os muçulmanos da época. Por quê? São os que seguem, são os muçulmanos da época, significa os entregues à vontade de Deus de cada época, de cada profeta, de cada escritura. Então, para nós, os cristãos que seguiam Jesus, esses são os muçulmanos da época, esses entram no paraíso. Hoje é a mesma coisa. Então, para nós tem regras e condições para entrar no paraíso, que é crer em Deus e em todos os seus mensageiros da forma como ele determinou. Então, esses entram no paraíso. Essas são as condições básicas. E aí os muçulmanos para os judeus vão para o paraíso? Não. Os cristãos para os judeus vão para o paraíso? Não. Os muçulmanos para os cristãos vão para o paraíso? Alguns falam que não. E outros falam que todo mundo vai para o paraíso. Aí é entendimento. A mesma coisa, quem segue as regras e as condições se adequam a ele, esse vai para o paraíso. Então tem um mínimo necessário que nos qualifica para o paraíso. Nos qualifica. Chega que a gente está nos minutos finais, tem um monte de perguntas. Eu acho que a live é boa quando acontece o que aconteceu aqui. A gente estava conversando, a gente estava falando sobre assuntos polêmicos, apresentando muito sobre a religião e também sobre a questão histórica e cultural. E estava uma coisa aqui pegando fogo, que eu fiquei tonto aqui, tentando ler os comentários, e teve assuntos paralelos, e estava maravilhoso. Acho que é bom assim. Mas a gente está acabando, infelizmente, mas fica o convite para o senhor voltar. Por favor, porque eu acho que o islamismo é uma religião que tem uma estrutura histórica tão densa, no sentido de ser forte, que uma live de 1 hora é muito pouco, e eu acho que as pessoas vão ficar com curiosidade, vão querer saber mais sim. Então fica o convite, a gente sempre fala isso, mas esse convite é real. Quando o senhor quiser, o senhor marca com a gente faz uma live extra, ou a gente faz conversa, enfim. Mas a gente precisa mesmo passar essa ideia de diversas religiões de forma muito, muito leve, muito tranquila e verdadeira, né? Quebrando o paradigma e fugindo dos preconceitos. Estamos nos minutos finais. Queria lhe pedir que o senhor fale o que o senhor quiser, se quiser fazer uma prece, ou enfim, o tempo é do senhor. E por favor, encerre com Salam Aleikum, porque eu falo... Tá bom, fica tranquilo. Não, tranquilo, fica tranquilo. Eu que agradeço a Deus em primeiro lugar, e depois agradeço a você, Roberto, ao Bernardo, a Reconnect Brasil, pelo convite. Se quiser, podemos marcar para o final do mês, então. Aí, se quiserem, pode só mandar e a gente manda o direct para o senhor. Certo, estou à disposição. Final do mês, se vocês quiserem, a gente continua essa conversa. É um prazer. Eu aprendi muito mais do que vocês e essa conversa é muito importante para a gente se aproximar. Conhecimento cria pontes. E eu queria deixar aqui só um versículo do Alcorão Sagrado que diz: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, Ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, Amin. Esse versículo, a surata da abertura, tem muito agradecimento e onde nós pedimos a Deus que nos guie para o caminho da bênção, caminho reto e não o caminho dos perdidos nem dos abominados. Que Deus guie a todos. Assalamu alaikum. Amém. Wa alaikum salam. Muito obrigado. Maçãs para todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado, Sheikh. Foi um prazer, foi excelente. E a gente vai entrar em contato, sim, para poder conversarmos mais, tá bom? Peço desculpas por alguma falha, tá bom?
Que foi ótimo, maravilhoso. Internet é assim, tem uns que falam de conexão, mas faz parte. Humaniza, eu acho que se humaniza. Galera, maçãs, muito obrigado e até a próxima live da Reconnect.